Minha gente querida, nós voltamos aqui, tivemos uma queda de sinal da internet, estamos com a presença do Dr. Rubens Teixeira e o Dr. Rubens está falando aqui conosco da situação do cemitério, já que é parte da administração dele, que é muito mais ampla, que é a do meio ambiente e da conservação. Então, doutor Rubens, várias pessoas vendo aqui a gente nesse momento, Marion Duarte assistindo a gente, a Vera Lúcia Pereira de Carvalho também mandando abraço, o Ederson Frade, acho que é Miguel Emiliano, não sei se é Miguel, porque eu estou aqui falando de memória, e a memória não é lá essas coisas, né? O Emiliano, né? É isso aí. Então, doutor, vamos voltar à fala do nosso querido Rubens Teixeira. Rubens, e a situação final são 10 mil vagas que tem agora nos cemitérios? Exatamente. Quando houve nós assumimos, a imprensa estava muito em cima, e a imprensa estava certa, diga de passagem, que na verdade é o gestor público que não gosta de imprensa, não gosta de prestar conta, não entende de democracia. Eu acho, olha, os jornalistas vêm atrás de mim às vezes nervosos e me fazem perguntas difíceis, eu fico muito tranquilo, porque uma coisa é importante, eles estão cumprindo o papel deles de esclarecer a sociedade, eu tenho que cumprir o meu de explicar. Se eu não souber a resposta, eu tenho que pedir a eles paciência e dou a resposta depois. O que eu não posso é atacar um jornalista porque ele está cumprindo a missão dele. Então, os jornalistas, eu já sentei na cadeira um monte de perguntas, um monte de situações, e eu tive a paciência ali para poder me atualizar, responder aos nossos valorosos jornalistas, e as coisas se esclareceram. Mas estavam faltando pessoas que estavam dias sem sepultar, as famílias querendo sepultar seus entes queridos, e não conseguia vaga no cemitério. Esse era o quadro. E aí, nós fizemos uma gestão em cima disso, evidentemente, né, uma fiscalização muito rígida, né? Implantamos uma gestão totalmente transparente, inclusive não só para a sociedade, como para o setor de cemitério. Chamamos todos, colocamos à mesa e convidamos eles dizendo o seguinte: ó, nós vamos organizar e a gente apela que vocês colaborem, porque nós vamos organizar e vai funcionar. E nesse contexto que estavam faltando vagas, sem nós construirmos um só cemitério, nós tivemos, aumentaram, vamos dizer assim, apareceram cerca de 10 mil vagas. Então, não faz o menor sentido hoje alguém dizer que está faltando vaga para sepultamento em cemitério. Inclusive, eu queria dizer para o nosso espectador, se alguém disser para você que está faltando vaga, é mentira. O secretário está dizendo que é mentira, e eu vou dar um número aqui, Fernando Sérgio, no ar, eu queria dar um número do plantão, do nosso plantão. Se você tiver qualquer problema com sepultamento, pessoal, por favor, tá? Então, você vai mandar um monte de mensagens para esse telefone, que não é relacionado a sepultamento, o plantão não vai, evidentemente, poder atender você. Então, e outra coisa, a gente pede que mande perguntas, que mande, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui. A gente pede que mande questões de urgência. Então, se você estiver tendo dificuldades, só mande para isso. Eu sei uma pessoa tal que está tendo dificuldade com um problema tal, e a dificuldade é essa, vamos dizer assim. Você pode mandar um zap para 98-909 3093. Eu não disse o código, que é para a cidade do Rio de Janeiro. Esse serviço, eu vou repetir, esse serviço só é para o cemitério aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou secretário municipal de conservação e meio ambiente. Então, evidente que o código é 21, né? 98-909 3093. Então, esse telefone, ele é um WhatsApp 24 horas, que eu fico através desse WhatsApp, através de um grupo que esse WhatsApp é o administrador, nós controlamos pessoalmente as questões que envolvem cemitério. E se a coisa se agrava, o secretário entra no assunto. Então eu ligo para a família. Então, tenham a certeza que esse serviço não é brincadeira, não é apenas para te ludibriar. E se não funcionar, você entra na minha página do Facebook, tá? Inclusive está transmitindo esse programa, e tem um WhatsApp meu, e você vai dizer que não funcionou. Está lá no WhatsApp para todo mundo. Então eu sou totalmente exposto. Eu tenho um WhatsApp que evidentemente que ele é público, então e é meu mesmo, ele está aqui, ó, está aqui na minha mão, e às vezes eu demoro a responder, ou peço alguém para olhar para mim se tem alguma urgência. Então você vai reclamar diretamente comigo, não é com terceiros, é um WhatsApp pessoal. Então, o serviço cemiterial está funcionando, melhorou bastante e vai melhorar mais ainda. É o que a gente quer dizer sobre serviços cemiteriais. Muito bem, o Dr. Rubens Teixeira é seguramente um dos secretários mais atuantes
do atual governo, né? Se não for o mais atuante, eu imagino que seja o mais atuante. Dr. Rubens, mas o Dr. Rubens também é escritor, best-seller de livros, né? E tem vários livros publicados, inclusive com William Douglas, o livro 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Mas está para lançar um outro livro, é isso? Quer dizer, arranja tempo como? As pessoas me perguntam. Aliás, vou realizar uma inconfidência aqui. E, lamentavelmente, eu vou falar uma coisa que não tem problema dizer. Mas, assim, é triste que tenha acontecido. Quando eu fui destituído do cargo de diretor da Transpetro, 7 dias após eu desafiar os corruptos a colocar dinheiro digital na mala... Após 6 anos de trabalho? Após 7 anos de 7 trabalho, anos, né? E, aliás, eu digo, eu não comemoro... Sem nenhuma contestação, pelo contrário. No processo. E quem presidiu a minha destituição foi preso pela Lava Jato, e o que leu um relatório dizendo que eu tinha que ser destituído, que não tinha nada contra mim, mas eu não era confiável, e de fato, para alguns tipos de políticos, para alguns tipos de modelo que acontece no Brasil, eu não sou confiável. Eu não tenho acordo, eu não quero acordo com sujeira. Então, esse camarada, que era o diretor de compliance, que leu esse relatório, foi afastado da diretoria de compliance da Petrobras, porque teria, segundo foi noticiado na imprensa, contratado uma empresa sem licitação por 25 milhões e contratado a filha dele. Então, quer dizer, os que foram envolvidos diretamente, esses dois, um foi preso, outro foi afastado do cargo. E o que acontece? As pessoas que trabalhavam comigo foram colocadas numa sala e foram questionadas. Uma sala que hoje o Ministério Público e a polícia apura crime de tortura, constrangimento ilegal e cárcere privado contra meus ex-subordinados. Uma sala com chave eletrônica que as pessoas não podiam sair. E uma das perguntas que fizeram é como é que eu conseguia ser diretor e escritor. Olha só, foi de uma baixaria essa pergunta, mas tudo bem. Por cima mal formulada, Olha, né? eu vou dizer uma coisa, esses livros que eu escrevo, eu demoro muito tempo escrevendo. E não é assim, escrito de uma hora para outra, né? Esses livros são 5, 6 anos, às vezes, preparando um livro. E com muito cuidado, com muita calma, sem pressa. O livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que conforme você citou, ele foi primeiro colocado no Brasil e na Letônia. Olha só. Além disso, já lançou nos Estados Unidos espanhol, inglês, Portugal, Romênia, Hungria, Coreia do Sul, Filipinas, México, Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, ou seja, já lançou em 13 países. Que maravilha. O Como Vencer Quando Você Não é o Favorito lançou no Brasil e na Inglaterra. Então eu tenho um livro lançado em 14 países. Eu estava tratando do lançamento de um dos meus livros, da tradução para o japonês, né? Que eu tive uma das últimas... o prefeito pegou um cara que estava rodando o mundo e o Brasil lançando o livro, e dentro das horas vagas, evidente, tirava férias, o Banco Central ia, e me convidou para ser secretário e eu dei uma parada nos lançamentos internacionais. De fato, eu fico um apertozinho no coração, porque eu quero continuar lançando meus livros pelo mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para todos. Eu falo isso do fundo do meu coração, não estou brincando. E quando eu estou no exterior, eu já vi empresário milionário brasileiro que falaram, não acredito mais no Brasil, eu parabenizo você pelo seu entusiasmo pelo Brasil. Eu parei tudo que eu estava fazendo. Inclusive o lançamento desse meu novo livro, que você está falando, que eu vou falar já, para escrever esse livro aqui, ó. Desatando o Nó do Brasil. Propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Chegou na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, eu fui em vários países e as pessoas se interessaram por esse livro. Na Europa, eu recebi um convite para escrever um livro desse, que se aplicasse aos países com problema de corrupção na Ásia, África e América Latina. Né? E nesse livro eu falei sobre dinheiro digital. Eu fui eu estava assim, um ânimo tão forte, que eu, para lançar esse livro, embora tenha contrato com grandes editores, eu registrei uma editora só para lançar esse livro. Essa editora do livro é minha. Eu bem que gostaria de que uma grande editora lançasse, mas eu registrei, até pode ser lançado por uma grande editora, eu abro mão da minha editora, porque eu não tenho tempo para fazer gestão de uma editora. Eu fiz só para lançar esse livro, porque eu não queria muita interferência no livro. Moral da história, 6 meses depois que eu lancei esse livro no Brasil, o Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI e professor de Harvard, um camarada que qualquer hora não me surpreenderá se ele for Nobel de Economia, esse camarada escreveu o livro The Curse of Cash, nos Estados Unidos, falando exatamente a mesma coisa que eu falei sobre o dinheiro digital. É lógico que ele não copiou de mim, a piada é que 3 meses antes de ele lançar, eu palestrei em Boston, que lá Harvard é por ali. Né? Mas é lógico que ele não copiou de mim, ele não precisa disso. Se eu lançasse, se eu não fizesse às pressas esse,
ele ia lançar na frente, embora eu não soubesse que ele ia lançar. Aí eu dizer que eu copiei ele, ia ter até algum sentido, alguém imaginar. Não faz milagre. Porque o Ken Rogoff é um cara, pô, top, internacional, já com muito tempo de carreira, e ele merece o meu respeito. Ele não copiou, não tenho dúvida, ele não copiou de mim. Ele pode ter até ouvido falar da minha palestra, eu falei em rádio lá nos Estados Unidos, ele não copiou de mim, não tenho dúvida. Mas as pessoas teriam dúvida se eu teria copiado dele, a dúvida teria até sentido. Mas eu não copiei dele porque eu lancei na frente. Isso não é nada contra ele, só me defende. O Henrique Forno, o Márcio Araújo, que somos autores do livro, escreveram primeiro. E detalhe que não só você, mas os dois outros, todos os três, são doutores em economia aqui pelo Brasil, fizeram um doutorado e sabem do que estão falando. Exatamente, são 3 autores, eu devo dar deferência aos meus valorosíssimos companheiros, que é o Henrique Forno, que é formado pelo IME, é primeiro do IME, com tese de doutorado premiada, e também é doutor em economia, também é do Banco Central, e o Márcio Araújo, que é doutor pelo FRJ em economia, tem muito trabalho técnico publicado, livro e tal. Então, são 3 autores, os 3 são doutores em economia, os 3 são do Banco Central, 2 com tese de doutorado premiado e com experiência em vários departamentos, todos em torno de 20 ou até mais de 20 anos. Eu e o Henrique temos 19 anos de Banco Central e o Márcio tem mais de 20. Então, com larga experiência no Banco Central. Agora, você está prestes a lançar um novo livro. Não, já está nas livrarias. Já está? Já está. Que é o sucesso, seu negócio é você. Alguém pode falar, como é que ele é secretário e consegue escrever livro? Eu já estou dizendo, foram 6 anos preparando essa obra. E pela editora Leia, o prefácio, a apresentação do William Douglas, meu amigo, meu camarada. Que é juiz de direito. Juiz federal, bastante prestigiado, muito sério. O William Douglas, na vara dele, ele tem o dobro da média de produtividade dos juízes federais do Tribunal Regional de Segunda Região, ou seja, é um campeão, né? E vem mantendo essa média elevada. Um camarada de altíssima performance, primeiro colocado em vários concursos. Ele é meu colega que escreve livros comigo, né? E esse é um novo livro. E esse é um novo livro, o William Douglas apresentou, e o prefácio é de João Henrique Palharim. Então, o sucesso, seu negócio é você. Nesse livro, com 10 lições para você chegar ao topo, eu uso lições deixadas por Ayrton Senna, Abraham Lincoln, o fundador da Gillette, do Facebook. Peguei experiências dos camaradas tops de toda a história e peguei o que eles ensinaram, o que as pessoas precisam fazer dentro do seu empreendimento, dentro da sua carreira, dentro da sua vida pessoal para ter sucesso. Então, eu peguei, é um livro que é fácil de ler, é preparado para isso. Eu tenho certeza que o objetivo nosso é ajudar as pessoas. O teaser dele, que é o vídeo com a publicidade, eu publiquei na minha página no Face ontem e está fazendo o maior sucesso, né? facebook.com/dr.Rubens Teixeira. E vocês podem acessar no Facebook e verificar. Então você pode publicar nessa página. Vou compartilhar, está em todas as livrarias. Isso, na grande livraria do Brasil. Eu tive ali na Saraiva Mega Store do Barra Shopping, tive na Travessa, e já estava lá, o pessoal da Saraiva, eu tive mais chance de conversar, disse que estava vendendo bem. Então tá aí, eu estou muito entusiasmado porque a gente escreve livros para ajudar as pessoas, e quando a gente faz diferença na vida das pessoas, é a nossa alegria, e eu tenho certeza que esse livro vai fazer isso. Os lançamentos. Pois é, a data de lançamento. Nós temos as datas de lançamento aqui, quinta-feira, primeira divulgação pública, quinta-feira é às 18 horas, na rua Dias Ferreira, 417, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Tem mais um, né? É isso mesmo. Na 7 de setembro também, quinta-feira, às 17h30, dia 21. Então, essa outra quinta-feira é o dia 28. Isso. Né? Dia 28 vai ser na rua da Dias Ferreira, Leblon, Rio de Janeiro. Estou lendo aqui, sem óculos. Maravilha! E a letrinha pequena, enxerga bem. Daí a demora também. E no dia 21, agora deste mês, quinta-feira, 17h30 às 20 horas, na 7 de setembro, 54, centro do Rio de Janeiro. Que maravilha! Eu mesmo vou querer ler esse livro, porque eu vou ver se de repente aí, assim, jovem, desse jeito, eu me torno um grande sucesso. Você é jovem, é um grande sucesso, só que sucesso não tem limite, né? Você pode gerar. Mas estaremos lá apoiando esse lançamento. Isso é uma honra. E vamos, inclusive, passar também no nosso site pessoal. Eu queria lembrar, saiu um pigarrinho, eu queria lembrar o seguinte: o programa do dia de hoje vai estar em 2 partes. A gente vai editar aquela parte
da primeira parte. Então, por favor, continue vendo, porque o que acontece quando o programa fica em duas partes é que, de repente, o primeiro tem muito mais audiência do que o segundo. Mas eu acho muito interessante você prestar atenção no programa. E queria também perguntar ao Marco Antônio Duarte, professor Marco Antônio, que é doutor em teologia, também tem doutorado, que você fizesse mais uma pergunta ao nosso querido Dr. Rubens. Dr. Rubens, também tem chegado aqui a Samira, ao Fernando, a mim, aquela questão do costão de São Conrado. Como é que está o andamento daquela despoluição, do trabalho, se pertence à sua secretaria ou não? Porque os moradores daquela região, Rocinha, os próprios moradores de São Conrado, têm nos questionado isso. Como é que está essa questão da despoluição daquele costão que deságua na praia de São Conrado, que é uma praia tão bonita, né? O que acontece? O pior, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é constrangedor que eu vou falar, mas aí é um problema nosso aqui do Rio de Janeiro, e nós vamos ter que enfrentar, né? Um problema muito sério. O Brasil é um país com sérios problemas de saneamento. O nosso estado tem sérios problemas de saneamento. E o Rio de Janeiro é uma capital que ela não está ali, não é a primeira, nem a segunda do melhor qualidade de saneamento. Nós temos situação de saneamento que a nossa situação é constrangedora. Por quê? Nós poluímos. Olha, São Conrado é um problema. Há um problemão. Por quê? Porque tem ali esgoto que vem de comunidade, de outros locais, e é jogado ali. É horrível. É horrível. A Lagoa de Jacarepaguá é uma estupidez. É uma coisa muito pior do que São Conrado, que já é horrível. Tá certo? E as pessoas me perguntam, e me perguntam de uma maneira entusiasmada, né? O professor Marco, ele foi assim bastante educado, embora tenha sido firme, mas as pessoas às vezes têm uma firmeza associada a um nervosismo, entendeu? E eu respeito o nervosismo porque é justificável o nervosismo. É uma podridão que tem na Lagoa de Jacarepaguá, né? E como resolver? Como resolver? Se eu disser assim, o governo federal que tinha que fazer, o governo federal não tem dinheiro, diz que não tem dinheiro e realmente a situação é difícil. Eu resolvi dizer que a SEDAI tem que fazer. O governo do estado está nas condições que está. Eu também me abstenho de comentar acerca do governo do estado, que todos conhecem muito bem a difícil situação que está o estado do Rio de Janeiro, e eu não vou ficar aqui fazendo mais críticas ou fazendo mais comentários do que as pessoas já sabem, tá certo? A prefeitura, por sua vez, também não tem recursos, os recursos são muito altos, a necessidade de recursos muito altos. Então, qual seria a solução? Concessão. Já foi feito isso na AP5, que é a região da Zona Oeste. É uma concessão ali, uma licitação que foi feita, hoje é a Foz Águas, e está sendo feito pela iniciativa privada a instalação de rede de coleta de esgoto e a parte de tratamento toda, e sendo instalada, né? Existe uma concessão lá e o trabalho já está sendo executado. Evidentemente, tem um período de programação que deverá ser cumprido, cobrado pelo poder público. Na região Jacarepaguá, todas as regiões que estão carentes, né, de esgoto, inclusive em São Conrado, nós temos que fazer concessão também. E eu estou defendendo isso junto ao prefeito. O prefeito está sensível a essa situação. E eu creio que brevemente nós vamos fazer a licitação para fazer uma concessão para se instalar não só a rede de esgoto, como rede de tratamento. Por que isso acontece? Nós temos 267 rios na cidade. Se você acha constrangedor, e eu também acho, se você não acha, eu convido você a achar, e se você não é indignado, eu convido você a se indignar. Nós temos, são 267 rios que começam e terminam na cidade, todos poluídos. Isso é de uma, sabe, isso, eu não vou dizer que é desanimador, porque nós não vamos desanimar nunca, nós vamos enfrentar o problema. Tá certo? Agora, como faz para limpar os rios? Você tem a tecnologia de limpar rio, Mas olha, são 200 e tantos, né? Onde é que vai arrumar dinheiro para despoluir 267 rios? Né? Aí vai faltar dinheiro para as escolas, para os hospitais e tal. Mas alguém vai falar, mas tem que despoluir, porque saneamento é saúde. Recursos gastos, saneamento, reduz em parcela muito maior os recursos gastos na saúde. Mas o que tem que fazer? Limpar os rios. A solução é matar o mal pela raiz, é parar de jogar esgoto no rio. Se nós pararmos de jogar esgoto no rio, o que vai acontecer?
Qual é o efeito imediato, professor Marco? Se nós não limparmos os rios, eu te afirmo, a natureza se limpa. Se a gente parar de jogar esgoto, ela se reconstitui. A própria natureza. Ela se reconstitui. Então, se nós resolvermos, não vamos limpar os rios e não investirmos em parar de jogar esgoto sem tratamento nos rios, e aí vai para os rios, vai para o mar, vai para tudo quanto é lado, e contamina tudo. Doutor Rubens, então, essa semana, nós comentamos aqui quarta-feira essa questão, não foi, Samira, né, Fernando? Foi. E essa semana o senhor deve ter acompanhado uma barca que faz a travessia Rio-Niterói, ela parou no meio da Bahia porque o sofá bateu na barca, eu não sabia se era barco, se era barco, veio no sofá. É um absurdo, o sofá vem e joga o que o senhor está dizendo, direção não, de um dos rios. Isso, exatamente. Campanha então, educativa, ó, né, precisa. saneamento. A campanha de saneamento, o poder público tem que fazer. Tem que fazer. Então eu defendo que seja concessões, por quê? Porque se alguém falar assim, eu não defendo concessões, eu estou aberto a novas opiniões, novas sugestões, me tragam propostas. Porque o poder concedente é a Secretaria de Conservação do Meio Ambiente, que o titular sou eu. Se você tem uma ideia nova, olha, porque se você disser para mim que tem que tratar prioritariamente, é lógico que ele tem que fazer medidas paliativas enquanto não se resolve o problema. Claro. Mas o pior problema, e é o que nós temos que fazer, é tratar. E é essa a resposta ali para São Conrado. Né? A gente vai ter, eu já estive lá, na região da Rocinha, inclusive, junto com o prefeito, estamos estudando soluções com a equipe da Rio Águas, que é muito competente, muito técnica, muito dedicada, para a gente buscar soluções. Um abraço para o Cláudio Dutra e toda a diretoria, toda a equipe da Rio Águas, né? Vocês são espetaculares. O Augusto. Né? O Augusto, pela parte que me toca. Você também que é membro da equipe lá, do Zé César, tem uma equipe maravilhosa lá, Tatiana, André Escovino, toda a diretoria da Rio Água é uma equipe muito competente, não só a diretoria. Esquece dele. Doutor José. Você falou Zé César. Diretor, José César. Ó, o José César é uma figura que você tem que trazer aqui. Vou dar a dica. O Zé César, ele é engenheiro civil, geólogo, dentista, advogado. Meu Deus! Cara de uma cultura fantástica, de uma humildade, de uma, sabe, que ser humano espetacular. Então, esse é o doutor José que ele está falando. Vir aqui. Né? Então, a nossa equipe é boa. Conforme quem está lá no cemitério, gestão de cemitério. Coronel Diógenes Dantas, que eu nomeei para ser coordenador do cemitério. Coronel Diógenes Dantas, ele tem 9 cursos militares, foi da área de inteligência do Exército, foi da presidência da República, um gestor competente, um camarada top de linha. Então a nossa equipe, a gente tem levado pessoas de alta performance para a prefeitura para se somar. Os quadros de alta performance já estão lá. Claro. Os técnicos da prefeitura que eu encontrei, tem muito técnico de alto nível, eu devo prestar homenagem a eles. Houve problemas aí, está acontecendo apurações, houve servidor preso recentemente. Isso desagrada um pouquinho, entristece os bons servidores. Mas a maioria dos servidores da prefeitura, a massa, eles interagem comigo, são de alto nível. E também existe, como forma na Petrobras, fizeram um monte de loucura lá, mas os técnicos da Petrobras são de alto nível. Alguém vai discutir? Foram os técnicos que levaram o nome da Petrobras, tecnologicamente, para o mundo inteiro, pô. E ainda está no mundo inteiro, é respeitada tecnicamente. A gestão foi corrompida. E eu lamento que o atual diretor de compliance, que está lá ainda, que não foi destituído, foi afastado. Eu acho um absurdo, porque o cara contratou sem licitação a empresa e botou a filha, mas tudo bem. E ele até questionou, na época, botou em crédito minha confiabilidade. Eu agora pergunto para ele se ele é confiável. Para mim não é. Tá sendo lógico, fez isso, mas tudo bem, eu acho que ele pode se tornar confiável se ele se explicar exatamente o que ele fez. E vem a público como eu gravo vídeo, eu escrevo artigo, me defendo. A pessoa tem que aprender e prestar conta, fazer o que estou fazendo, submeter a perguntas que não foram nem brifadas, tá certo? Isso é obrigação, pô. O agente público, especialmente num país como o nosso, cheio de plano de corrupção, incerteza e falta de credibilidade, ele tem que, por obrigação, responder as perguntas, aparecer. Né? E eu tenho uma característica, Fernando Sérgio, que eu gosto de responder, inclusive nas horas difíceis. Pessoal, peraí, secretário. Aí é que é a hora de. Eu não tenho problema, porque se eu não souber a resposta, eu vou. As pessoas me veem em emissora de televisão, às vezes sendo questionado ao vivo, e não tem perguntas brifadas também, eu respondo. E se eu não souber responder, e as minhas respostas são muito tranquilas e sinceras.
porque eu estou ali para prestar conta. O dinheiro com que eu administro é um dinheiro público. E o cidadão que está me cobrando, até aquele, inclusive, que é um pouco hostil comigo, aí ele levanta o dedo, e ele não está levantando o dedo para o Rubens Teixeira, ele está levantando o dedo para o poder público, ele está clamando, então ele se desespera e às vezes, muitas vezes, me hostiliza no ar. Queria até dar um depoimento importante. À vontade. Né? Me hostilizam ao vivo na Câmara, gritam comigo, essa coisa toda, e eu falo isso sem nenhum rancor e com muito respeito a quem está me hostilizando, se ele estiver angustiado. E depois, às vezes, quando sai do ar, as câmeras vão embora, a gente vem me pleitear as coisas, vem conversar sobre os problemas que eles estão reclamando, eu fico lá e muito frequentemente me pedem desculpas. Então, quando ele está ali gritando comigo, falando alto, ou gritando com aquele encoro, né, contra mim, falando em relação ao que eles estão pleiteando, às vezes ele está até equivocado, né, em algumas coisas, mas de fato ele tem que ter o serviço. Então eu não me irrito, fico ali depois para continuar ouvindo o que eles estão falando fora do ar. E muitas vezes eles pedem desculpas. Por quê? Eu estou ali, é obrigação minha. Se eu não tiver condições de conversar com o povo, eu não sirvo para ser gestor público. Se eu fico me escondendo o tempo todo, eu não sirvo para trabalhar em área pública. Área pública, quem quiser, tem que mostrar cara, tem que estar presente. É arriscado, é difícil, é cansativo, é muita demanda. As pessoas vão em cima de você, tudo quanto é lado, cercam por tudo por onde você passa. Outro dia eu estava passando em frente ao Hospital de Santa Cruz, e aí veio uma senhora e falou um negócio para mim, reclamando do hospital. Veio um outro senhor, falou a mesma coisa. Eu calmamente ouvi um quando eu pensei que tinha acabado. Aí eu pensei assim, então vou tentar ligar para a Secretaria de Saúde para melhorar. O outro começou a falar, eu parei o que eu estava fazendo, continuei ouvindo. Eu ouço, se eu não tiver condições de fazer isso, o que eu estou fazendo? Doutor Rubens, uma coisa que a gente tem que tocar, porque quando souberam... Manda um abraço também, se esqueceu de um diretor, nosso amigo em comum, meu diretor. Eu vou mandar, o senhor vai mandar um abraço pro meu diretor, Augusto Porto, né? Olha, não, ele falou todo. Eu falei. Eu lembrei, falou assim. É que eu tô surdo de ouvido. Eu não tô dizendo, não falou o Porto, mas é... Augusto Porto, não vou falar outro nome. É muito difícil, tá certo? Também. Fica só no... Eu também. Vai, que bom, viu, Augusto? O secretário concorda comigo. E o Augusto é um camarada muito competente, sério, honesto. Excelente. E é uma figura humana maravilhosa. Vamos meu abraço para ele. Quando eu disse aqui que ia trazer o secretário ao programa, muitas pessoas me ligaram ao longo da semana, que eu vim falando desde o início da semana. Muitas pessoas me ligaram preocupadas com o aumento do IPTU que foi votado na Câmara de Vereadores. A explicação oficial, pelo menos que a gente tem lido, do governo que o nosso querido Dr. Rubens representa, é de que se não houvesse esse aumento, haveria talvez problemas muito sérios com relação à prefeitura, que poderia chegar até a inadimplência. É fato isso? Olha, a questão do IPTU, as pessoas, nós todos, né, as pessoas que são a favor, as pessoas que são contra, elas não podem ir para... Procure a verdade real. Tome cuidado com a pós-verdade, aquela opinião que ela não tem fundamento, você acredita e você se firma numa opinião que você não quer saber detalhes. O que acontecia? Existiam muitos imóveis isentos na cidade, imóveis que não pagavam IPTU. Então, se você pagava, você sabe que muita gente não pagava, que tinha o direito de não pagar porque tinha uma norma que permitia, tá? Isso foi mudado. Existiam imóveis, por exemplo, na Zona Sul, e eu não tenho nada contra a Zona Sul, uma área maravilhosa, valiosa, importante da cidade, que pagavam menos proporcionalmente do que outras áreas da cidade que digamos assim, então precisava se equalizar isso. E a tabela não era atualizada desde 97. Aí, o prefeito Dória, em São Paulo, congelou o IPTU do ano que vem. Mas só que o IPTU per capita do Rio de Janeiro, mesmo com esse aumento, ainda é bem menor do que o IPTU de São Paulo, per capita. Verdade. Então, dá para congelar, porque lá está atualizado, está até mais acima, o IPTU per capita. Então, essa equalização, ela foi necessária. Evidente que você pode discordar, e eu respeito a discordância, mas na minha avaliação, assim, serena, ela tinha que ser feita, porque desde 97 não atualizava a tabela, muitos imóveis, uma quantidade muito grande, milhares de imóveis isentos, de uma forma, a meu juízo, que não deveria ser isento, precisava ser corrigido, e essa equalização, a necessidade de se tornar mais equânime, melhorar a equidade na cobrança do IPTU. Essas foram as razões pelas quais o IPTU foi votado. Então, qualquer outra dúvida, tem muitas matérias explicativas na internet, posições de um lado, outro, leia todas, opiniões favoráveis e contra. Agora dizer, porque não poderia aumentar IPTU por causa disso ou aquilo outro, as razões foram essas. Agora, as pessoas podem ter a opinião que quiserem, a gente respeita.
Muito bem. E a Câmara dos Vereadores, né, Fernando, endossou. Não, e outra coisa, a Câmara dos Vereadores lembrou endossou. bem, a Câmara de Vereadores foi muito sensata. Por quê? Porque os vereadores, falar mal de político é um negócio que parece que para muita gente é terapia, né? Falar mal. E lá vereador de tudo quanto é matiz, né? Política, tudo quanto é pensamento, uns que eu conheço mais, outros que eu conheço menos. A Câmara de Vereadores foi muito sensata em votar no sentido de entender essa situação e sua maioria ter aprovado o IPTU, né? E a população, eu estou falando isso porque às vezes botar o desgaste tudo para a Câmara dos Vereadores, ou então o prefeito. Eu sou secretário e é o que eu acredito, até porque se eu não acreditasse nisso, ou se eu fosse contra, eu não ia vir aqui falar não. Eu podia ser até do governo, não ia ficar quieto, não ia falar contra, evidentemente por causa da questão ética, mas não ia falar. Mas o que eu estou falando é a realidade. A realidade que você pode verificar, verificável. Você pode pegar um técnico de alta performance e pedir para ele verificar se aquilo que eu estou falando está certo. E aí ele vai te avisar, ele vai te dizer, pega um técnico de sua confiança. A realidade é essa. Eu quero aproveitar a presença do secretário Dr. Rubens Teixeira, como tijucano que sou, e a pedido também de outros tijucanos, fazer um apelo, e esse apelo a ele, na verdade não seria, talvez, diretamente responsabilidade dele, é responsabilidade da Light, mas passa, muito provavelmente, por uma veemência que possa passar dele, o que tem de fios caídos nessa área da Tijuca é um negócio horrível. Tijuca, aqui ao lado da Associação Atlética Tijuca, gente, primeiro que eu acho que ali é gato mesmo, que é um amaranhado de fios e alguns passando pela testa do transeunte, né? E aqui também, na Barão de Mesquita, também fios envolvidos em postes de ferro, né? E a gente sabe que, de repente, através de uma chuva, pode sim alguma pessoa ser eletrocutada. A gente já fez esse apelo, inclusive para a Light, mas eu gostaria que o secretário, através da sua força, sua veemência, pudesse olhar com carinho que a ouvidoria da Light dos tijucanos, doutor Rubens. Olha, o Fernando Sérgio, ele é um excelente comunicador, eu já sei, muito bem informado e inteligente. Obrigado. Olha, problema de fio é uma desordem generalizada. É verdade. Generalizada. E olha, quando eu fui puxar o assunto para eu estudar, para eu entender e para mudar, é pior do que você está pensando. Você ficou emaranhado, pior ainda. É pior do que você está pensando. E aí eu estou fazendo estudo lá na prefeitura, estou pegando sugestões de concessionária, inclusive, de empresas, de membros da prefeitura, estou ouvindo todo mundo, porque a ideia do prefeito é uma ideia de primeiro mundo. É enterrar todos os fios. Que benção. Sumir com os fios, aí sumir com os postes. Já ideal, imaginou né? uma cidade sem poste, sem fio? Esse é o objetivo. Só que é uma coisa muito complicada, porque a Light tem poste e as outras empresas de telecomunicações usam os postes da Light e a Light cobra por isso. Então, olha a quantidade de interesse envolvido, né? Então, pergunta se, por exemplo, a Light quer enterrar fio. Se é nos postes da Light, ela vai perder o aluguel dos postes. Tá entendendo? É uma coisa complicada. Mas nós estamos desenvolvendo isso na prefeitura, lá na secretaria, eu estou encabeçando isso, porque se eu resolver mandar a Light consertar todos os fios vão estar arrumadinhos, mas é muito melhor se estiver embaixo. Claro. Então, esses problemas que envolvem segurança tem que ser resolvido. Não tem jeito. Né? Se o cidadão tiver algum problema, manda para o 1746, que a nossa ouvidoria, eu procuro ser muito eficiente. Ou pode, se você mesmo ou qualquer pessoa tiver alguma necessidade, pode mandar para mim, que eu mando olhar até para poder corrigir. Não pode ficar, enquanto não se resolve o problema de uma maneira mais segura e mais eficiente, ficar o cidadão em risco. Tem que resolver, a gente vai cobrar da live. Agora, o que nós queremos a gente pede o apoio da sociedade, porque vocês devem imaginar que não é um jogo muito fácil. Claro. Tá certo? Com todo respeito a todas as empresas, que são todas respeitáveis, são importantes para nossa cidade e tal, mas é um emaranhado de interesses que a gente vai ter que enfrentar para poder chegar e mudar. O estudo que a gente está fazendo, o projeto que a gente está pretendendo propor, é um projeto ousado. E é a primeira vez que estou falando isso em público também, porque você me perguntou. Se me perguntar, eu falo. É muita coisa, eu fico muito tempo na rua trabalhando, despachando até tarde da noite, e eu não tenho tempo nem de ficar propondo reportagem. Como eu sei que você é um camarada sério e vai deixar eu falar assim de uma maneira tranquila o que eu acho, não tem crivo, você sabe que com respeito a gente vai respondendo aqui, você pergunta, eu respondo. Se outras pessoas me perguntassem, eu responderia também. Então, já que você fez a pergunta, dá a resposta.
Muito bem, eu quero agradecer ao nosso professor Marco Antônio Duarte a participação hoje no programa e, em particular, ao nosso querido Dr. Rubens Teixeira. Dr. Rubens, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. E sempre que puder e que ele tiver disposição de horário, porque eu sei que não é fácil, né, a vida dele, que ele fique aí à vontade para vir ao programa de portas abertas. Agradecendo a você que nos prestigiou ao longo da semana toda, lembrando que o programa do dia de hoje vai ficar em duas partes, parte 1 e parte 2, mas por favor nos prestigie. Um bom fim de semana a todos, lembrando também que eu estou com um programete de 5 minutos, chamado Palavra Amiga, que na verdade visa dar um pouquinho de otimismo às pessoas em função das dificuldades que todos vivemos. Porque se a gente ficar falando só de tristeza, evidentemente que a vida fica ainda mais triste. Palavra Amiga sempre vai na parte da tarde. Fraterno abraço, muito obrigado. Sim, o programa do nosso Momentos querido, de Fé. Momentos de Fé, todo fé. domingo às 20 horas, para nós termos uma semana abençoada. Momentos de Fé às 20 horas, com Marco Antônio Duarte e Elaine, que é minha esposa, agora a Samira, né, Fernando? Hein? A esposa aqui do marido. Então, Momentos de Fé às 20 horas. Às 20 horas. Pela web. Pela web. No domingo, obrigado, todo domingo. professor. Abraços, doutor Rubens. Um abraço, Fernando Sérgio, professor Marco, a Samira, que nos ajudou, ao Mário, que está aqui me acompanhando, e a todos os nossos espectadores. Não se esqueça, o programa tem duas partes, tanto na página do Fernando Sérgio, e que eu compartilhei na minha também está. Se você encerrou a primeira parte, você bota o link aí da segunda e continua. Um abração a todos, muito obrigado. A Nolivanda Isaías está dizendo, gostei, muito bom. A Gelda Paciello também. É a esposa do Reinaldo. Esposa do Reinaldo Veloso, que participa aqui com a gente também. Samira Valente, valeu, né? Como valeu, né? É sempre bom ter o secretário da competência do Dr. Rubens esclarecendo coisas que às vezes são tão simples de serem esclarecidas, mas não existe um espaço para o devido esclarecimento. Obrigada a todos. Muito bem, um grande abraço a todos, bom fim de semana, Brasil, bom fim de semana, mundo inteiro, né?